Aí a gente está finalizando aqui um caso de uma reabilitação sobre implante, onde foram colocados 3 implantes na região da frente. Então, estamos aí reabilitando. Vou explicar um pouquinho para vocês o processo de como é feito. Aqui a gente faz a aplicação desse pozinho, que no final vai se tornar algo similar a um dente. Então, isso daqui anteriormente era esse pozinho misturado com água. E cada característica dessas massas tem uma coisa específica, que reproduz ali características do esmalte dental natural. Então, a gente vai colocando microcamadas com a expectativa de conseguir reabilitar ali o formato do dente e também respeitar as proporções de cor, algo que a natureza cria, a gente humildemente precisa tentar copiar para reabilitar muitas vezes o paciente que sofreu um acidente ou houve uma perda mesmo. Então, aqui é a finalização de todo um processo que foi começado lá atrás, quando se pensou na possibilidade de se colocar implantes. Então, aqui é a hora que a gente vai materializar todo o sonho do paciente, todas as expectativas que ele criou durante o início do tratamento, tá agora nas nossas mãos fazer essa estética ficar natural. Então, esse é o dia a dia de laboratório, é aquilo que a gente vive. Esse caso em específico veio do Nordeste, mais precisamente lá de Maceió. Então, esse dentista fez todo o planejamento, fez a cirurgia e a gente está aqui só finalizando o planejamento dele. Só não, né? Principalmente finalizando. Vamos junto dar uma olhada nesse caso. Vou fazer ele até o final, acompanhando pequenas etapas para a gente entender. Tá? Essa é uma estrutura de metal onde a gente está recobrindo ela com porcelana. Então, a porcelana que a gente usa aqui no laboratório é a Noritake e usamos também algumas porcelanas de outras marcas, justamente nessa busca de conseguir aí uma estética mais natural. Então, uma porcelana em específico tem aí uma determinada característica. Então, a outra marca, ela possibilita a gente ter uma oferta de material que talvez ela não possibilite para a gente também. E aí a gente vai acrescentando as camadas até a gente achar que está necessário e está suficiente. Então, esse é o trabalho do ceramista dentro do laboratório. Ao longo da minha vida eu fiz alguns dentes já, alguns mil dentes. Então, isso é uma coisa que eu compartilhei já bastante dentro da nossa clínica, dentro do nosso laboratório. Temos aí várias pessoas que, graças a Deus, eu consegui passar um pouquinho dessa arte que eu aprendi, inclusive, de família. Então, é realmente um trabalho artesanal onde a gente vai personalizar aí esse sorriso desse paciente. E não só esse. Aí tem diversos casos, cada caixinha dessa aí é um caso que está sendo reabilitado. Então, é muita responsabilidade que a gente assume de realizar esses sonhos desses pacientes. Então, você vai vendo que, aos pouquinhos, o dente vai tomando forma dentro daquilo que a gente vem ao longo de anos estudando, que é característica de esmalte natural, de dente, formato de dente. Então,
Nesse momento é onde a gente canaliza todo o conhecimento que a gente tem para tentar aí copiar a natureza, né? Então não é uma tarefa fácil, é aos pouquinhos mesmo, tem que ter paciência. Às vezes um caso desse aqui, a gente demora aí em torno de 2, 3 dias fazendo o serviço para que ele fique realmente personalizado, que o cliente sinta que esse caso realmente foi feito particularmente para ele. Então não existe uma forminha, a gente não consegue pegar esse monte de material, misturar tudo, botar numa forma e fazer o dente do paciente. Precisa de uma pessoa, uma não, algumas pessoas para construir todas as etapas do trabalho. Então ele passou ali no computador, mostra lá os meninos. Passou no computador, foi projetado, passou na parte de metal para fazer a estrutura, agora está aqui na parte de finalização. E isso tiveram todas as etapas de cirurgia, de atendimento lá na clínica em Maceió, para que a gente conseguisse chegar. Esse caso em específico foi feito através do escaneamento intraoral. Você vê, isso aqui é um modelo impresso na nossa impressora 3D. Então, não chegou nada físico para a gente, tudo foi feito enviado via e-mail e a gente está aqui materializando o que foi capturado lá através de um escaneamento intraoral. Você provavelmente nos próximos vídeos vai ter mais referências do que é esse escaneamento intraoral, quais são os benefícios que ele traz. A gente vai, aos pouquinhos, vai desmistificando um pouco do que é a prótese sobre implante, um pouco de prótese, para a gente entregar um trabalho bacana. Você vê, tá um formato de um dente, é um espaço bem apertado, tá? Com a perda dos dentes, muito provavelmente esse paciente ficou algum tempo sem usar uma prótese ou alguma coisa, e muitas vezes pode ter conseguido um dinheirinho para fazer o seu tratamento, e aqui a gente está tentando trabalhar, muitas vezes, com uma diferença. Por exemplo, esse dente é comparado a esse dente, o que o espaço dele é muito menor do que a gente tem disponível. Então, de certo modo, a gente tem aqui que fazer uma mágica para tentar equilibrar do ponto de vista estético, deixar uma coisa harmônica. Você imagina, a gente tem ali 10 milímetros para colocar um dente que tem do outro lado em torno de 13, vamos dizer assim, grosseiramente falando. A gente precisa fazer um malabarismo para conseguir essa característica ótica quando olhar de frente para o paciente e ali a impressão de que os dentes são equivalentes, um lado está igual ao outro. Então é ainda assim um desafio maior ainda, onde, além de tudo, todas as características que é do ponto de vista dente, de esmalte, ainda tem que trabalhar com diferenças de espaço. Torna-se mais difícil ainda. Então, por isso que muitas vezes, quando vê o paciente recebe o trabalho, ele não imagina tudo que foi levado em consideração para que seja executado o caso dele. Então, uma etapa bem feita, tipo essa, assim, para se conseguir a finalização estética bem bacana, vai demorar aí só essa queima em torno de 40, 50 minutos, só depositando massinha e fazendo a modelagem. A gente precisa da estética, melhorar a mordida, fazer o dente de cima encostar no dente de baixo, de modo que não cause uma sobrecarga nos implantes. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração para poder conseguir fazer um trabalho bacana. Aos pouquinhos a gente vai aí
percebendo que vai preenchendo todos os espaços, de modo que vai tendo uma estética mais agradável do ponto de vista, até quem não entende muito bem, vai percebendo que vai tomando uma forminha de dente. Mas essa corzinha, rosa, amarelo, vermelho, verde, azul, é nada mais nada menos do que cada característica que a gente está pré-determinando para fazer o trabalho. E aí, se você um dia receber um trabalho com pouca cor, com pouca translucidez, ou não copiando determinado aspecto da peça, provavelmente está aí ou na utilização de poucas massas, ou de repente a pessoa não entendeu que precisava ser recuperado, não teve acesso a informações relevantes para a continuidade do caso. A gente tem vários fatores aí que influenciam, justamente porque o técnico de prótese, ele normalmente não tem acesso ao paciente. Aqui na clínica a gente consegue muitas vezes que o técnico veja o paciente, conheça, escute para poder entender os anseios dele, para que a gente consiga aí personalizar cada vez mais. É como se fosse no alfaiate, tirar as medidas para se fazer um vestido de casamento e, e o alfaiate, vamos dizer assim, a pessoa que vai fazer a costura não tivesse acesso a essas informações. Então, precisa que a pessoa que no caso é o dentista, passe para o laboratório o máximo de características que ele está projetando para o paciente dele. Então, o fato do técnico não ver o dentista, não ver o paciente, é um fato relevante. Então, se o dentista passar essas informações, a gente fica muito mais familiarizado com o caso. Pensa que a gente está aqui a 1.000 quilômetros de distância, idealizando a finalização de um sonho que talvez não tenha nenhuma foto, nenhuma referência do que precisa ser feito. Então, torna-se aí uma missão praticamente impossível da gente conseguir satisfazer todos os anseios que o paciente tá imaginando, está idealizando. Só quem já precisou de um trabalho de prótese sobre dente sabe quão relevante é esse tipo de personalização. Porque, como eu falei, quem tem um dente que não está na cor ideal sabe a hora que vai sorrir, que às vezes fica com vergonha, às vezes não é tão autêntico quanto gostaria, porque não pode se expressar da forma certa. Tem vários pontos aí que a gente precisa levar em consideração. Podia estar filmando aí com áudio, né? Isso é bom. Acho que tá bom, Fafá. Cara, fizemos as duas queimas aqui em uma, né? Vamos falar um pouquinho também desse forninho. Esse é um forninho da Ivoclar, onde a gente faz a queima desse pozinho, que ele vai efetivamente se transformar em um vidro, vamos dizer assim. Porcelana é equivalente ao vidro e vamos dizer, a resina, que é uma coisa bastante conhecida dos pacientes, é como se fosse o plástico, grosseiramente falando, né? Lógico. A gente tem aqui uma característica ótica bem mais viva nas porcelanas do que nas resinas. Isso aí, querendo ou não, é inquestionável. A gente tem muito mais ferramentas, consegue demandar muito mais tempo na personalização do caso. Então, é baseado nisso que a gente
faz as indicações. Tem caso que ele é possível de ser conduzido com resina, tem caso que precisa ser feito em porcelana, que é o exemplo aí desse caso de implante. A gente não teria condições de fazer essa peça com o apelo estético que a gente está imaginando conseguir entregar usando uma resina. Seria praticamente inviável, no meu ponto de vista. Já pode finalizar agora. A gente vai finalizar, vai fazer outras etapas desse caso e vai mostrar para vocês aí. Segue acompanhando. Abraço.